Bom dia, torcedor vascaíno. Que prazer encontrar você aqui no Acorda Vascaíno, principalmente depois das duas vitórias que o Vasco obteve ontem. Uma no Campeonato Carioca e a outra lá no Uruguai, onde o elenco principal faz a sua pré-temporada. Vou trazer para você hoje aqui um resumo do que eu acho, do que eu penso sobre essas duas partidas. Agora, quem acompanha o Acorda Vascaíno sabe que a gente vem aqui e fala sempre em nome da 1xBet, a principal casa de apostas do Brasil. Aqui, no primeiro comentário fixado no chat, você clica nesse link, você digita a palavra Vascaínos e você tem a possibilidade de ter até R$ 1.500 de bônus na sua primeira banca. Ou seja, se você coloca R$ 100, a 1xBet dá mais 100 para você ter em aposta. Se você coloca 500, você tem a possibilidade de ganhar mais 500. Até o valor de R$ 1.500, a 1xBet dobra para você. Então, não esqueça, faça sua aposta com a 1xBet. A 1xBet paga bem, é uma empresa séria. Lembrando que a aposta não é meio de vida, e sim é um divertimento que você tem. Torcedor vascaíno, vamos lá, vamos falar daquilo que a gente gosta, que é a bola rolando. Ontem, em São Januário, o terceiro time do Vasco acabou vencendo aí a equipe do Boa Vista. Um jogo em que o técnico William Batista optou por uma escalação bem conservadora. Num primeiro momento, fez uma equipe com 3 zagueiros, mas o Miranda fazendo a lateral direita, posição que ele acabou, inclusive, fazendo na seleção brasileira, no Pan-Americano, com os 2 zagueiros ali, o Capasso, que acabou fazendo o gol logo no início do jogo, numa bola parada do Orediano, e o Zé Vito. E na lateral esquerda, o Leandrinho. No meio de campo, uma escalação aí com 4 volantes, alguns com possibilidade de chegar um pouco mais ataque, outros não. E lá na frente, o Orediano e o Paixão. Torcedor, ontem, esse jogo, ele ainda bem que saiu um gol logo no início do primeiro tempo, numa bola parada, e ainda bem que logo no início do segundo tempo acabou saindo aquele golaço do Leandrinho, porque eu acredito que isso deu uma tranquilidade muito grande. Porque uma equipe que já teria uma dificuldade técnica durante o jogo pelo nível dos jogadores. Uma equipe que não tem entrosamento, uma equipe que quase não treinou junto. Uma equipe que o William Batista, que trabalho, acabou fazendo com esses jogadores. E saindo na frente, tudo fica mais fácil. E o destaque absoluto da partida foi o Leandrinho. Um jogador corajoso, um jogador que tem potência, um jogador que tem velocidade e um jogador que tem qualidade e técnica. E isso, para um lateral, quando você consegue reunir no mesmo lateral todas essas valências, tem tudo para ser um bom jogador. Por exemplo, o gol que ele faz, a chapada que ele dá lá na gaveta, é gol de gente grande, é gol de quem realmente tem um trato bom com a bola. Como também no segundo tempo, uma bola que ele recebe uma inversão, domina, coloca no chão e acha um passe aí de uns 30 metros, deixando o Barros na cara do gol e infelizmente o Barros acabou não conseguindo aí fazer esse gol. Uma equipe que se comportou dentro daquilo que poderia, uma equipe que teve no goleiro House algumas defesas difíceis, outras nem tanto, em alguns momentos passou um pouco de insegurança. Esse quarteto de meio de campo, ninguém tinha como origem ser um meia, ser alguém, uma cabeça pensante. Quem estava mais próximo aos 2 atacantes o jogo todo foi o De Luca, seguido pelo Barros. Os outros 2 volantes seguraram um pouquinho mais, ficaram um pouco mais retraídos ali, ajudando nessa função de proteger a zaga. Enfim, aquilo que foi dado a essa equipe, que era uma missão de colocar 3 pontos na tabela, eles conseguiram e eu estou satisfeito. Espero que no próximo domingo essa equipe também possa, mais uma vez, fazer 3 pontos para dar uma tranquilidade para quando esse elenco do profissional vir disputar o Campeonato Carioca, a gente já ter uma quantidade de pontos na tabela suficiente para dar uma certa tranquilidade. Como destaque negativo, eu não vou aqui expor ninguém, não vou falar ninguém. Eu acho que o torcedor sabe muito bem daquele elenco de ontem, quem vai dar para contar, quem não vai dar para contar. O Capasso
fez o gol, colocou uma bola na trave, mas daqui a pouco foi sair jogando, já acabou entregando também, quase que fez o gol. Enfim, jogador que oscila muito. O Orediano tentou, lutou, só que assim, se você pensa num jogador que o Vasco investiu o que investiu para jogar um jogo de campeonato carioca e não ser o destaque absoluto da partida, então cada vez acho que vai ficando mais claro que vai ser difícil para esse jogador buscar e ser esse protagonista que o torcedor imagina. Vamos ver, tem a possibilidade de jogar no próximo domingo, talvez ganhando ritmo, ganhando confiança, o Orediano até possa alcançar uma prateleira maior. Eu, como sempre, fico batendo nessa tecla aqui, não acredito, mas posso mudar de opinião. Se lá na frente ele mostrar que merece ficar, eu serei o primeiro aqui a falar para você. Mas a grande expectativa do torcedor vascaíno era em relação à equipe que fosse enfrentar o São Lourenço. E o técnico Ramon Dias colocou a mesma equipe que enfrentou a seleção de Maldonado. Ou seja, cumpriu aquele protocolo do tripé no meio de campo de 3 volantes, na frente Rossi de um lado, Verratti de centroavante e o David no lado esquerdo. Lá atrás, promoveu a estreia do Robert Rojas, promoveu a estreia do João Vitor, acabou jogando aí ao lado do Medel com o Piton lá na lateral esquerda. Um primeiro tempo que o Vasco foi muito abaixo. A equipe errava muitos passes, a equipe não tinha aproximação, a equipe não tinha o controle do jogo, um jogo muito pegado, muito mordido, as duas equipes o tempo todo mundo chegando, mas o Vasco ofensivamente não conseguia trocar 3 passes. Teve uma boa chance, uma jogada que era a origem dela, um escanteio para o Vasco, que voltou do rebote, o Rossi conseguiu achar o Paulinho na linha de fundo, o Paulinho deu uma cavadinha, um cruzamento bom, o João Vitor cabeceou, a bola acabou pegando na cabeça do goleiro de São Lourenço. E só, muito pouco mesmo. Aquele Verratti solitário de 2023 se repetiu e se repetiu muito ontem. O Verratti ontem não recebeu em nenhum momento do jogo alguma bola que ele pudesse ter uma finalização com o pé, com a cabeça. Enfim, a equipe ficou bem abaixo. Para o segundo tempo, o técnico Ramon Dias promoveu uma série de mudanças na sua equipe, inclusive testando aquele esquema que a gente fala. Ele acabou tirando o Rojas e colocando o Paulo Henrique na lateral direita, acabou entrando o Léo e o Maicon na zaga, formando um tripé de zagueiros aí junto com o Medel. O Piton acabou virando o ala pela esquerda. O Jair entrou para melhorar essa qualidade no meio de campo. Acabou saindo o Paulinho da equipe, acabou ficando o Jair e Zé Gabriel ali num determinado momento. Lá na frente, ele tira o David, tira o Rossi, coloca o Eric Marcos, coloca o Verratti centralizado e coloca o jogador que não pode mais ser banco. Esquece isso aí, Ramon Dias, Emiliano, já passou da hora do Payet ser o titular. A maneira que ele toca, a maneira que ele acha espaços, a maneira que ele chama o jogo, dentro da pobreza técnica que ainda é esse elenco do Vasco, é um desperdício muito grande. E eu fico muito à vontade aqui para pedir a titularidade do Payet, que talvez no universo da internet dos vascaínos, eu fui o último a pedir a titularidade do Payet. Na verdade, aquele Payet do ano passado não tinha condição de ser titular. As informações que chegam é que ele andou perdendo 6, 7, 8 quilos, enfim, é visível que é um outro jogador. Aquele ajudava muito pouco. Esse que entrou ontem ficou claro. Limpou jogada de cabeça, limpou jogada de letra, achou jogador na linha de fundo, enfim, é um cara que com um toque resolve coisas que outros jogadores precisam de muito mais ações dentro de campo para resolver. Então já passou da hora da comissão técnica achar um posicionamento para o Payet, até pode ser esse mais como se fosse o antigo quarto homem de meio de campo pela esquerda, que ele parece bem à vontade, só que com liberdade para flutuar como ele fez ontem. Não dá mais para a gente ter um jogador com a experiência dele, com a técnica dele, estando bem fisicamente e sendo banco de David, de Rossi, de Praxedes, seja lá de quem for desse elenco do Vasco. Para ele ser banco, precisava ter 11 jogadores melhor que ele na equipe principal. E se eu for contar, torcedor, eu acho que eu não consigo separar 2, 3 melhor que ele. Então, já passou da hora do Payet ser titular. E o Vasco chegou à vitória numa jogada que o Payet estava lá no lado direito, acabou rolando para o Eric Marcos, esse menino que sabe cruzar, tem esse fundamento muito bom, acabou cruzando e o Léo fez um golaço de cabeça mesmo e o Vasco acabou levantando o troféu Guinha Azul. E olha, pelo que foi pegado o jogo, eu acho que o nome do troféu está bem entregue. Para encerrar, tá claro, tá cristalino, tá nítido. O Vasco precisa e muito de jogadores na parte ofensiva.
Só o Adson, eu acho que não. Vai precisar de mais gente para dar qualidade e ajudar o Ferretti. Ontem, mais uma vez, deixou um ponto de interrogação no torcedor. Será que esse elenco, da maneira que está, só com o Adson, vai tirar a gente do sufoco que foi ano passado? Não sei, eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho a certeza que o Vasco precisa sim qualificar essa parte ofensiva. Beleza, torcedor? Esse foi o Acorda de hoje. Vou pedir um favor para você. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, deixe o seu comentário aí embaixo. Vamos falar do Leandrinho, vamos falar do Payet, que fizeram a diferença do Vascão. A gente se encontra, torcedor, amanhã de manhã, lá no Atenção Vascaínos, no Faísca Taon, ao vivo. Vou fazer uma live e quero convidar você para assistir, eu e provavelmente o Flávio Dias, direto do Uruguai. Beleza, galera? Um abraço e até amanhã.